quis começar com essa questão da importância da metodologia para a condução de sua empresa ou consultoria, né? A gente aqui, na maior parte do tempo, está falando para os consultores, para, na verdade, falar o título formal, né? Para como gerir minha consultoria, né? Então, já começando aqui, sobre um pouquinho da realidade que a gente tem no Brasil hoje, são dados de uma pesquisa que foi feita, intitulada Perfil das Empresas de Consultoria no Brasil 2019, tá? Então, só contando um pouquinho dessa realidade, elas em 84% têm o porte de pequena empresa, né? E as outras 1,8% são gigantes. Em geral, os consultores, né, os seus consultores são homens, são 63,4% de consultores homens para 36,6% de mulheres. E aqui é interessante ressaltar o seguinte, tá? Quando a gente fala do porte dessas empresas, geralmente a gente está falando também de empresas que têm, de alguma maneira, o porte dessas empresas que a gente julga aí pequenas, né? São pequenas empresas, geralmente são empresas de um consultor só, tá? Então, um consultor independente, autônomo, ele atua na micro-região onde ele mora, tá? Então, isso também influencia muito essa realidade que a gente verifica de consultoria no Brasil. Tudo bem? Okay. Isso também meio que define qual é o ambiente que esse consultor vai utilizar. Tá? Em torno de 52,5% utilizam os próprios espaços de cliente. Atualmente, acredito eu que por conta da pandemia, muitos tiveram que rever essa questão, que é, como foi apontado antes dessa pesquisa de 2019, mas em torno de 22,9%, né, quase 23%, eles atuam em home office ou coworking. Eu acredito que, em razão da pandemia, esse número tenha sido elevado, né? Se não, está aqueles que têm algum escritório próprio, né, que aí representam 24,6% dos escritórios. Tá? A ideia é realmente a gente trocar uma ideia, fazer um bate-papo sobre essa realidade, mas aqui também eu entendo o que é o passo seguinte dentro de uma consultoria, né? Eu definir o meu processo, como vai ser o meu atendimento. Então, quais são geralmente as dificuldades da realidade da consultoria? Definir as etapas que eu vou ter com o meu cliente, definir a persona, quem que eu vou atender, qual é o meu perfil de público-alvo, ter tempo para identificar as oportunidades de mercado e também definir os canais. E aí, tanto os canais de divulgação quanto de distribuição, quais são os produtos, quais são os serviços, quais são as estratégias que eu vou utilizar dentro do meu atendimento, né? Tão importante quanto resolver o problema do cliente, né, entender o que está acontecendo. Então, aqui eu realmente falo de causa própria, qual é a importância de um bom diagnóstico para o seu negócio. Eu, Elizabeth, né, eu já iniciei contando um pouco da realidade da consultoria no Brasil e esqueci um pouquinho de falar da minha. Eu sou formada em administração de empresas, fiz gestão de projetos pela USP, formei em 2018 na pós, atuei num projeto do Sebrae durante 2 anos e meio, né, com atendimento das pequenas empresas aqui da região de São José dos Campos, e eu vi a oportunidade de atuar com as pequenas empresas. No Sebrae, é claro, a gente tinha uma metodologia que era própria do programa, que eu fazia parte, e quando eu fui para a realidade de prestar um serviço e tudo mais, eu fiz um projetinho, né, de atendimento que ele serviu como base, ele não é o mesmo atualmente. E eu digo que ele não é o mesmo atualmente porque eu comecei, inclusive, sem ter um diagnóstico. Eu tive essa falha de processo. E isso, infelizmente, me causou problemas de tempo, né? Então, o quanto que foi importante para mim ter a desenvoltura aí de um diagnóstico próprio ou de um terceiro, como é a questão do NIT, que é um diagnóstico robusto, muito melhor e muito
maior do que eu imaginei tratar, isso realmente me deu muito mais segurança para tratar com o cliente, né? E aí a gente vê aqui por quê, né? Por que esse primeiro processo, por que essa primeira etapa, ela é tão importante? Então, questões que eu considero serem interessantes a gente desenvolver através do diagnóstico. A identificação formal, né, e parametrizada, então você tem indicadores do que está acontecendo imediatamente, e isso tem que constituir, né, a etapa de pré-venda do seu processo enquanto consultor, né, isso é uma etapa, inclusive, você pode demonstrar, e é interessante que se demonstre para o cliente que você está atendendo que ela existe, por que ela existe, e o quanto que isso vai facilitar para ele lá na frente, porque o mais comum e normal do cliente, né, seja ele do varejo, da indústria ou do serviço, ele está com um problema gigante e precisa resolver para ontem, né? E aí, geralmente, quando você fala assim, não, então você tem que responder umas 10 perguntinhas para mim, que no Meet é bem mais, né? Geralmente ele fala, nossa, mas é tudo isso, só que aí se você consegue passar para ele a credibilidade que isso vai ter, de analisar a profundidade do problema, fica mais fácil a gente ter um diagnóstico não só melhor, mas também uma resolução melhor, né? Então aqui também eu considero que tem uma possibilidade de verificação do atendimento parcial ou total do projeto, porque às vezes se você, aquele determinado problema que apareceu no diagnóstico, não vai ser da sua alçada resolver, mas você vai ter parceiros, né? E isso também é uma garantia para o cliente de que você vai ter como resolver o problema dele, né? Essa busca por parceiros também é muito importante, claro, parceiros que sejam de fato ganha-ganha, não só monetariamente, financeiramente falando, mas que tenham realmente essa rede de cooperação, né? Então eu julgo que aqui a gente tem só ganhar até então. E, por último, e não menos importante, realmente essa questão do tempo, né? O tamanho do problema, eu consigo saber quanto tempo eu vou levar para resolver, né? E aqui, gente, tem uma parte que eu acho que é muito interessante, né? O Marcelo, se não me engano, tem uma vasta carreira, tanto na área de engenharia, quanto na área de professor, né, de educação, né, e acho que a Mara, acredito eu também que tenha, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas o que eu acredito que seja bom e vocês entendem tanto quanto eu e os consultores também, no geral, vão entendendo ao longo do caminho. Os indicadores são os melhores amigos, né, e a questão aqui maior é que o consultor é um agente de mudança na onde ele está, né, então, o aliado bom do início é o diagnóstico, no fim é o indicador, né? Então a gente tem que ter para poder realmente não só se balizar, mas poder fazer as estratégias coerentes que a empresa necessita, né? E aí aqui eu separei alguns que são dos nossos clientes finais, né? Eu acredito que não seja muito a realidade dos consultores, senão vai ser muito caso Ferreira espeto de pau. Porém, pode acontecer, né? Mas, no geral, né, essa fonte é do Sebrae de 2018, ele fala o seguinte, que 45% dos empreendedores, né, das empresas em geral, elas não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos de consumo desses clientes. É um número elevado, principalmente tratando de consumo, né? Então, a gente tem muito a área de marketing aqui sendo ignorada mesmo pelas empresas. 38% dos empreendedores, né, não sabem qual é o capital, qual é o valor necessário para capital de giro, para abrir o negócio. E a gente tem uma outra vertente, que é a de financeiro, de finanças, que realmente poderia estar sendo abordada dentro de uma consultoria, por exemplo. 39% dos empreendedores, né, não sabem o número de concorrentes que teriam. Então, a gente, de novo, tem a questão do marketing, planejamento estratégico, infelizmente, sendo ignorado aqui, né? E ainda se tratando
de algumas outras porcentagens, a gente tem 61% dos empreendedores que não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para a abertura do próprio negócio. Então, por que não procurar um consultor na abertura, né? Ou durante um projeto de expansão, né? 55% dos empreendedores não planejaram como que a empresa funcionaria, e aí a gente tem um problema enorme de processo, gestão de pessoas, financeiro, marketing, vendas, tudo isso que consultores podem olhar com muito bons olhos para poderem sanar de alguma maneira. 39% dos empreendedores não determinaram o lucro pretendido. E aí aqui a gente tem realmente o problema, por exemplo, que foi sentido por muitos nessa pandemia, que foi a questão de não ter uma reserva de caixa, não ter um fundo, não ter alguma coisa que conseguisse, de alguma maneira, deixar a empresa estabilizada durante uma crise que realmente pegou desde as grandes até as pequenas empresas, né? Estou indo muito rápido, gente? Não. Tá bom. Tá ótimo, então tá bom. Aqui eu quis separar algumas oportunidades que eu acredito que sejam interessantes para a gente, né? Enquanto consultores. Eu vejo que no campo, tanto das consultorias, treinamentos e auditorias, auditoria não é a minha área mater, né? Eu não tenho muito escopo para poder falar, mas eu acredito que seja um próximo passo enorme dentro de uma conscientização que está vindo para o mercado, não só em razão dessas áreas, né, das 4 grandes áreas que eu falo, marketing, gestão de pessoas, finanças, estratégia e vendas, mas porque a gente está com uma questão muito forte da certificação de empresas para poder, por exemplo, prestar atendimento atualmente face a face, né, presencialmente, dado a pandemia. Então, eu estava, inclusive, esse final de semana passou no Pequenas Empresas Grandes Negócios, que tem uma fundação, fazendo uma certificação própria para poder atestar que aquele local, né, seja ele um serviço, um comércio, uma indústria, ele está cumprindo as regras de acordo com o que é esperado dentro das normas de ISO e também normas até de saúde, visando assim, diminuição de contágio, treinamento das pessoas que nos atendem, enfim, toda uma série, uma gama aqui de processos que precisam começar realmente a serem feitos e cumpridos, porque realmente é diminuir contágio, é diminuir a margem de contágio e aumentar a segurança para o cliente final, né, que se faz necessário. Então, dentro de consultoria existem várias áreas que precisam ser, de alguma forma, abraçadas, né? Treinamento nem se fala, e auditoria eu acredito que seja o nosso próximo passo. Bom, aqui eu termino um pouco da nossa apresentação, mas não a conversa, então fiquem à vontade para ter dúvidas, sugestões.